Alô meninas, tudo bem? Eu estou a tentar gravar este vídeo pai, pela 10ª vez porque está tudo a dar errado, mas agora vai, eu tenho a certeza que agora vai. Eu comprei um kit da Jessup Beauty, que é uma marca muito conhecida na internet, no YouTube, nos blogs, no Instagram, porque é uma marca muito conhecida por fazer dupes de kits de pincéis muito famosos, como o Zoeva, Sigma, Sonia Caixa, por aí. Só que faz os mesmos kits, ou com pincéis muito iguais ou muito semelhantes, a um valor muito mais baixo. Então, eu decidi mandar vir um kit e então hoje venho-vos mostrar e vamos testar aqui em conjunto, fazer uma maquilhagem mais dia a dia para ver como é que isto funciona. Exato, vocês podem entrar em jessupbeauty.com, eu vou deixar aqui o link em baixo, e vocês têm uma infinidade de kits de pincéis, é impossível vocês não gostarem de pelo menos um, porque há mesmo muitos kits, há mesmo uma variedade muito grande de kits. E depois cada kit tem diversas cores, ou seja, vocês conseguem de certeza encontrar o kit que é a vossa cara ou que vocês se apaixonaram. Eu decidi comprar um kit de 15 pincéis, decidi comprar este kit aqui, é um kit de 15 pincéis preto e rose gold, porque era a cor que eu mais gostei, mas fiquei com diversos outros debaixo de olho. Depois vocês procuram no site, escolhem o kit que querem e vão ser encaminhados para a página do AliExpress, porque é uma marca que tem uma loja no AliExpress e vende a partir dele. Os pincéis são muito baratos mesmo, são kits muito acessíveis. Este kit de 15 pincéis eu penso que na altura paguei uns 21 dólares, uma coisa assim, que dá menos de 20 euros, ou seja, 15 pincéis por 20 euros é muito acessível. Os pincéis vieram dentro desta bolsinha de plástico, que aqui diz então Just Beauty for You, Jessup Beauty e o site da marca. Vieram embalados nestas duas esponjinhas aqui, todos bem acondicionados. Todos os pincéis vinham protegidos com um plástico destes para o cabo e os pincéis de rosto traziam ainda estas redes assim muito comuns, muito conhecidas, a proteger as cerdas. Além disso, traz este flyer aqui, que eu achei muito fixe, porque traz informações sobre a marca, quem são, como é que os podemos encontrar, o que é que eles fazem. Traz ainda também informações sobre como lavarmos os nossos pincéis, tanto de cerdas sintéticas como de cerdas naturais. Vou-vos então passar a mostrar os pincéis todos do kit e depois vamos começar a fazer a aplicação da maquilhagem para ver como é que eles se comportam. Os cabos são todos assim pretos de madeira, envernizado, eles têm um brilho muito bonito, parece que a própria madeira já é brilhante. Como eu disse, eu escolhi um kit que é preto e rose gold, aqui tem então um metal rose gold e depois aqui também escrito a combinar com o metal a marca e o número do pincel e para que é que serve. Vou começar então por este. Este aqui é o pincel de base, é o 104 Buffer. É um pincel muito suave, é um pincel kabuki topo reto, muito comum, muito popular neste momento. É um pincel que eu achei que tinha uma textura, uma suavidade muito grande, ele é muito suave, as cerdas são muito macias. E ainda assim ele é um pouco maleável, ou seja, ele é maleável o suficiente para vocês conseguirem aplicar a base e ele ser confortável, ou seja, não é aqueles pincéis muito duros. Depois vai o pincel de pó, que é um pincel que eu fiquei muito surpreendida porque ele tem um cabo muito curtinho e eu achei o mais confortável do que os típicos pincéis de pó que têm um cabo enorme, gigante. Este aqui é o 106 Powder e é um pincel normal, acho que não há muito a dizer sobre um pincel de pó. Ele é muito suave, é fofinho, desde que ele aplica o pó bem sem me riscar a base está impecável. De seguida tem o 101 Lux Face Definer, que é um pincel de pó também, podemos dizer assim, mas com um acabamento assim mais pontiagudo. Eu acho que este pincel é muito bom tanto para passar aqui pó debaixo dos olhos, como para fazer um contorno muito suave. Eu estou desmaquilhada, tenho aqui uma borbulha gigante, mas tudo bem, o que é que a gente não faz? E depois, ainda de rosto, temos o 110, o Face Shape, que é um pincel sintético, é um pincel assim bem pequenino, que eu achei que ele era muito bom para passar iluminador ou para passar contorno cremoso, porque ele é sintético e tem um tamanho muito pequenino, ou seja, não vai estar ali a espalhar um contorno pelo rosto todo. Gostei deste pincel. Traz ainda o último pincel de rosto, uma vez que eles são 5. O 127 Lux Sheer Cheek, ou seja, um pincel angular normal de blush, de contorno, daquilo que vocês quiserem. Eu gostei muito do tamanho dele, ele não é muito grande e acho que ele pode ser ideal tanto para passar o blush como para passar o contorno. Depois, como são 15 pincéis e 5 são de rosto, temos então, temos então 10 pincéis de olhos. Vou-vos apresentar, eu não vou usar todos hoje, mas
depois vou dando a minha opinião também no blog e nas redes sociais. Vou começar por este aqui, que é o 322 Brow Liner. É um pincel de sobrancelha assim bem pequenino, com um corte reto. Achei que ele era muito firme e achei que ele era bem fininho, ou seja, é bom para fazer aquela sobrancelha bem marcada que eu gosto. Traz também o 317 Wing Liner. Este aqui eu achei que ele não era tão bom para eyeliner porque ele não é tão fininho assim. Eu para eyeliner, primeiro não gosto muito de pincéis angulares, mas quando gosto deles bem firmes, com as cerdas um bocadinho mais curtas para ficarem mesmo firmes e fininhos para ficar um traço mesmo on fleek. Mas ainda assim, ele tem umas cerdas bem alinhadas, não achei que fosse um pincel todo despenteado, para mim é importantíssimo quando se trata de eyeliner. De seguida temos o 237, o Detail Shader, um pincel de detalhe, que é um pincel bem curtinho. Eu achei que ele era bom para iluminar o canto interno, para aplicar sombra debaixo das pestanas, ou até para fazer um cut crease, para aplicar sombra de detalhe. Achei que ele era muito interessante. Temos ainda um Lux Pencil, ou seja, um pincel de... Aliás, todos eles são Lux, por isso vou parar de dizer isso. São o 230, que é um pincel lápis, ou seja, aquele pincel muito fixe para esfumar lápis, para esfumar um lápis cremoso, uma sombra cremosa, para esfumar debaixo da linha das pestanas, para fazer um côncavo mais marcado. Aliás, acho que todos os pincéis têm inúmeras funções. Temos também o 233, o Cream Shader, que é um pincel de sombra normalíssimo. Eu achei que ele também poderia funcionar muito bem para corretor. Depois temos 3 pincéis de sombras, aliás, temos o 227, que é o Soft Definer, que é um daqueles pincéis de sombra que pode ser usado tanto para aplicar sombra como para esfumar, porque ele tem um corte, ele é fofinho, mas ao mesmo tempo ele é mais achatado, o que permite que vocês tanto apliquem a sombra como comecem a esfumar de seguida. Temos também o de côncavo, o 228, que é um pincel de esfumar assim fininho. Temos, por último, porque eu encontrei aqui outro de rosto, o Petit Crease, ou seja, é um pincel de côncavo, mas mais pequenino. Aliás, eu vou comparar os dois para vocês poderem ver. Este é o de côncavo e este é o Petit, o de baixo. E encontrei aqui outro pincel de rosto, ou seja, são 9 de olhos e 6 de rosto, que é o Concealer Buffer, que é o número 142, que é um pincel de corretor em forma de kabuki. Pronto, estão apresentados os pincéis, vamos então começar a maquilhar. Vou começar com o primer, eu vou usar o primer Date Style, porque é um primer que eu gosto muito. Como base, eu vou usar a Concealer Perfect da Milani. É uma base que eu gosto muito, tem uma boa cobertura, tem uma boa duração, tem um acabamento muito bom. É uma base um bocadinho mais espessa, então é uma base que é um bocadinho mais difícil de trabalhar. Vou então usar o pincel, o Buffer, o 104, e vou começar a aplicar no rosto com batidinhas. Ok. Olhem, eu acho que ele não deixa a base riscada. Eu acredito que aí na câmera, pelo menos eu estou-me a ver, ele vai estar uma base muito amarela. Esta base efetivamente é um bocadinho amarela, mas no final vai dar tudo certo, é o que eu costumo dizer. Ok, ele não deixa a base riscada, ou seja, a base fica muito suave, fica bem aplicada, não há aqui riscos, nada disso. Veredicto final, estou-me a olhar ali no espelho e parece que eu estou super pálida, mas na verdade eu não estou aqui realmente em pessoa, estou normal. Não ficou riscada a base, acho que ficou muito bem, ficou muito suave, muito smooth e achei que não me deu muito trabalho a aplicar a base, que eu às vezes sinto que com o pincel eu tenho um pouquinho mais de trabalho do que com a esponjinha, não foi algo que eu achei de todo. De seguida vou então aplicar o corretor. Eu vou usar o Liquid Camouflage da Catrice na cor 20. É um corretor que eu gosto muito, eu já sei como é que ele funciona. Então acho que é importante. Eu quando experimento alguma coisa nova, eu gosto de usar os produtos que eu já uso normalmente no dia-a-dia para perceber como é que eles funcionam. E eu gosto de aplicar também aqui um pouquinho na testa. Um pouquinho aqui. Aqui e aqui. Vou então usar o pincel, o 142,
para aplicar. Eu já não me lembro da última vez que eu apliquei corretor com pincel, mas vamos lá. Ok, gostei do pincel. Normalmente eu nunca aplico corretor com pincel, aplico sempre com esponja porque epá, é muito mais rápido, muito mais natural e eu gosto mais do acabamento, mas gostei. Acho que dava para usar assim tranquilamente, não me ia arrepender nada mesmo. E ele é muito suave e não me dá muito trabalho aplicar o corretor. De seguida vou aplicar pó. Eu não aplico pó no rosto inteiro, mas vamos ver o que é que acontece hoje. O pó que eu estou a usar é da It Style, é o Foundation Wet n Dry, que é o Mineral Foundation, na verdade. E ele é uma base em pó, mas eu acho que para mim ele é só um pó. Eu não gosto muito de usar base em pó. E como é um pó assim bem fininho, que eu já estou habituado, é isso que eu vou usar. Ok. Olha, este pincel, ele não agarra muito pó, ou seja, ele vai deixar um acabamento bem natural no rosto. Normalmente eu aplico apenas pó na zona de baixo dos olhos, ou seja, na zona onde eu aplico o corretor. Pronto. Este pó também não é muito pesado, ou seja, ele nunca vai poder ficar muito forte na pele. Mas sinto que o pincel é mesmo muito suave e não deixa e que espalha muito bem o produto. Continuando no rosto, o que é que normalmente eu gosto de fazer? Eu não uso blush, eu gosto de usar 2 tipos de bronzer, então é isso que eu vou fazer hoje. Eu vou usar um bronzer bem clarinho com este pincel aqui, com o pincel o Face Definer, e depois vou então aplicar o meu bronzer mais escuro com o pincel de blush. Pronto, vou então aplicar aqui. Pronto, gostei, assim, é um pincel muito suave, muito molinho, ou seja, é um pincel que consegue fazer uma aplicação muito levinha, muito suave. Não é um pincel que eu consiga, por exemplo, fazer um super contorno, mas é um pincel que vai funcionar muito bem. E é um pincel de certeza que funciona muito bem para deixar o pó debaixo dos olhos, alguma coisa assim. Vou passar para o contorno de seguida. Vou usar o de blush. O contorno que eu costumo usar é o Matte Bronzer da NYX. O meu é no tom Medium. E ele é preciso ter cuidado porque ele é um bocadinho pigmentado e pode ficar manchado com frequência. Okay? Ele pega bastante produto. Eu achei que ele era bem fácil de esfumar o bronzer, não fica manchado, não fica riscado de todo e ele tem exatamente o tamanho ideal para conseguir encaixar aqui e também teria o tamanho ideal para passar blush. Para o nariz também achei que ele funcionava, não é muito, lá está, como ele não é muito grande, sinto que ele é fácil de aplicar em qualquer zona do rosto. Eu prefiro pincéis mais pequeninos que nos permitam um maior controlo de onde aplicamos o produto. Até agora estou a gostar. Iluminador eu prefiro passar no fim, por isso vamos já passar para os olhos. Eu vou estar a usar a Smoky Natural da It Style, que é uma paleta que eu gosto muito, é uma paleta muito acessível, mas que eu posso falar dela noutro vídeo ou noutro post. Vou começar por pegar no crease, no pincel de côncavo, no 228, e pegar num pêssego aqui da paleta, depois vou deixar as cores que eu usei, só para começar a usar aqui no meu côncavo como sombra de transição. Para este passo eu costumo usar um pincel de esfumar bem grande, que não é o caso, mas eu acho que ainda assim ele funciona muito bem, porque dá-me uma precisão grande de onde eu vou colocar a minha sombra. De seguida eu vou pegar no Soft Definer, no 227, vou pegar num castanho assim mais avermelhado e vou começar por usar no meu côncavo. Este é aquele pincel que eu vos disse que seria bom para passar tanto sombra na pálpebra como no côncavo, porque ele já tem aquele... é um bocadinho mais fofinho, mas um pouquinho mais achatado.
E eu acho que efetivamente eles esfumam muito bem, a sombra fica muito suave, eu não tenho aqui grandes problemas em desfazer. Eu tenho a minha pálpebra, costuma fazer alguns riscos aqui no interior, mas é mesmo da minha pálpebra e nada de extraordinário acontece. Uma coisa que eu reparei é que ele não teve mesmo problemas nenhuns. Eu tenho aqui uma veia saliente neste olho. Eu não sei se nesta câmera vai dar para ver, mas eu tenho aqui uma veia saliente. E normalmente é um pouquinho difícil esfumar aí porque fica sempre um pouco marcado. E não achei que fosse difícil de todo. Gostei bastante do resultado final. Vamos continuar. Vou continuar com o mesmo pincel, ou seja, com o 227 e vou usar o tom que eu estava a usar, mas um bocadinho mais escuro, e vou intensificar só mais um pouquinho aqui o meu côncavo. De seguida vou usar o 231, que é aquele de côncavo pequenino. Vou usar um castanho mais chocolate. E só para marcar aqui um pouquinho o meu côncavo. Ok, o que é que eu estou a achar deste pincel? Acho que ele me dá alguma precisão, aliás, bastante precisão, mas que ao mesmo tempo ele esfuma rapidamente aquilo que eu preciso que ele esfume. Ou seja, não preciso estar aqui com muito trabalho. Eu agora poderia usar exatamente o mesmo pincel para marcar a minha linha das pestanas, mas como o objetivo é experimentar vários pincéis, eu vou usar então pincel lápis com o mesmo castanho que eu usei agora no canto externo e vou sujar então a minha linha das pestanas e esfumar a cor para dar alguma definição ao olhar. Continuando, marquei então aqui a minha linha das pestanas com o pincel. Ele é muito suave, ou seja, é muito fácil de pegar aqui esta zona sem magoar, sem arranhar, sem nada, e esfuma a sombra muito facilmente. O que é bom. É isso que De seguida vou usar o Smoky Shader, que é um pincel de sombra normal, e vou aplicar uma sombra avermelhada com brilho em toda a minha pálpebra móvel. É um pincel de sombra, eu acho que é muito difícil um pincel de sombra falhar. Funciona muito bem, aplica a sombra bem, não é preciso muito trabalho. Eu honestamente acho que é difícil, acho que chegamos a uma altura em que é difícil uma marca falhar com um simples pincel de sombra. De seguida vou usar o Detail, o pincel de detalhe, o 237, para dar um bocadinho de brilho a esta maquilhagem, só para acrescentar aqui um pontinho de luz no meu canto interno. Nada de especial. Também acredito que seja difícil este pincel não funcionar. Vamos então pausar os olhos aqui um pouquinho e eu vou preencher as minhas sobrancelhas. Normalmente eu não faço assim grande... Aliás, eu faço um grande contorno nas sobrancelhas, mas hoje não me parece que vai acontecer. Eu prefiro usar assim um lápis e alguma coisa em pasta, mas para usar este pincel eu vou usar uma sombra castanha, quase do tom da minha sobrancelha. É um castanho quase preto, um castanho mais frio, só para ver como é que este pincel se comporta. Gosto do pincel, honestamente, eu estou habituada a um pincel de eyeliner, eu costumo delinear as minhas sobrancelhas com pincel de eyeliner, ou seja, um bocadinho mais pequenino, mas eu acho que este aqui consegue, além de delinear bem a sobrancelha, ele consegue esfumar logo a cor, ou seja, não vai ficar uma sombra, uma marcação tão evidente, não vai ficar algo tão marcado, tão desenhado. Vou passar máscara, hoje não vou usar eyeliner, vou passar máscara só mesmo para ser assim uma coisa mais suave, mas mesmo assim eu gosto de fazer uma sanduichinha de máscaras, por isso eu vou usar algumas. Prontinho, já passei máscara. Vou deixar aqui em baixo o nome das 3 máscaras que eu usei. Eu usei 2 da Essence e uma da L'Oreal. Vou deixar aqui. Gostei do resultado do olho. Achei que ficou assim uma coisa suave, uma coisa smoky, mas nada muito exagerado. Vou então agora passar iluminador. Vou estar a usar a paleta da Soft X com a Makeup Revolution. Vou então usar o pincel Face Shape, o de rosto, que, embora seja um pincel que diz... Pronto, eu vou usá-lo. Gosto. Nossa, olhem, gostei muito deste pincel para iluminador, porque ele é bem o tamanho exato aqui para o topo das maçãs do rosto.
e ele fica muito fácil de esfumar, o produto não fica nada muito marcado. Por último, vamos passar batom. Vou usar o número 13 Date Style. Pronto. Este então é o resultado final da maquilhagem. Ficaram pouquíssimos pincéis por testar. Ficou o pincel sintético de sombra e o pincel de eyeliner, que eu não gosto muito dele para eyeliner, não gosto muito daquele formato, mas eu usaria, por exemplo, para passar eyeliner em gel na linha d'água, para marcar uma sombra preta na linha das pestanas inferiores, alguma coisa assim, ou até para fazer um eyeliner esfumado na linha das pestanas superiores. Este então é o resultado da maquilhagem. Eu fiquei muito satisfeita. Acho que é um kit de pincéis que vale muito a pena. É um kit de pincéis muito, muito, muito acessível. Que por 20€, nem chega a 20€, acho que dá uns 17, 18€, mas arredondando para 20€ vocês conseguem 15 pincéis de muito boa qualidade. Podem não ser uma qualidade de Sigma ou de Zoeva ou alguma coisa assim, mas são pincéis de qualidade. É um kit que eu acho honestamente que vale a pena para quem está a iniciar ou até mesmo para quem já tem alguns pincéis na sua coleção, porque é um kit muito completo. É um kit que eu vou usar de certeza quando for viajar, quando for passar um fim de semana fora, alguma coisa assim, porque eu não tenho que estar a escolher dentro da minha coleção os pincéis que eu preciso. Aqui está tudo, eu posso juntar mais um ao outro, mas mesmo assim funciona muito bem. Eu consegui fazer um look completo, eu fiz uma coisa assim mais acastanhada, porque é aquilo que efetivamente no dia a dia eu uso mais. Eu estou ali a ver na câmera, se calhar vou afastar-vos um pouquinho. Pronto, está assim uma coisa mais acastanhada, porque é efetivamente aquilo que eu uso mais no dia a dia, mas vocês conseguem fazer uma coisa muito suave. Aliás, se vocês precisarem fazer uma maquilhagem super completa, vai dar de certeza. E pronto, eu espero que tenham gostado. Passem no blog para verem fotos. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. Sigam-me no Instagram e no Facebook, porque eu estou sempre por lá, sempre a partilhar coisas e podem perder algumas novidades. Até à próxima. Beijinhos. Tchau.